Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Guilherme, né, para participar desse importante evento, né, é sempre muito gostoso falar sobre esse tema, ainda mais num momento desse. Então, no meu tema exercício físico e mente, os benefícios psicológicos e cerebrais. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paula, né, eu sou a Paula Teixeira Fernandes, eu sou psicóloga, toda a minha pós-graduação eu fiz em neurociências. Hoje eu sou psicóloga do esporte e sou professora livre-docente da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Então, muito pertinho de vocês, né? E quem quiser saber um pouquinho mais, conversar mais sobre o tema, eu vou estar sempre à disposição. Eu sempre começo uma conversa apresentando o GPEM. O GPEM é um grupo de estudos em psicologia do esporte e neurociências, um grupo formado por estudantes e profissionais de educação física, de psicologia, de nutrição, de fisioterapia. Então, a gente tem várias profissões, várias áreas conversando, porque nós acreditamos muito na interdisciplinaridade, no trabalho interdisciplinar de maneira efetiva. Inclusive, essa foto é no lançamento do livro Interdisciplinaridade na Psicologia do Esporte, que foi escrito por todas essas mãos, justamente cada um colocando, né, a sua potencialidade, a sua área, o seu foco nesse livro, tá bom? Então, quem quiser participar, a gente está super aberto para sempre conhecer novas pessoas. Bom, sem dúvida nenhuma, essa pandemia da Covid colocou a gente num mundo extremamente diferente do que a gente vinha passando, né? A pausa que foi pedida nessa pandemia, sem dúvida nenhuma, fez com que a gente refletisse e pensasse em algumas coisas diferentes. E claro, que o mundo atual, hoje, ainda está agravado pela pandemia da Covid-19. E eu tenho absoluta certeza que muitos de nós, né, passamos por momentos muito bons nessa pandemia, nesses 11, 10 meses, né, de pandemia, mas a gente também passou por alguns momentos de dor, de sofrimento, de incertezas, de menor produtividade, de luto, de perdas. Muitas vezes a dinâmica familiar ou as relações sociais ficaram comprometidas, o receio do futuro, e aí o nosso corpo às vezes pediu água, né? Nosso corpo ficou um pouco doente, e sem dúvida nenhuma, o nosso psicológico começou a falar mais alto, né? E aí, a preocupação com o futuro apareceu, vem medo, incertezas, as perdas que a gente tem que conviver diariamente, e parece que a gente ficou sempre num estado de alarme, de alerta, né, de antecipação. E com essa pandemia, o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com pânico, ou com questões relacionadas à saúde mental, aumentou muito. E não é à toa, né? Nós fomos chamados em diferentes cursos, principalmente de faculdade, para falar um pouquinho sobre como entender, como lidar com essa nova rotina imposta pela pandemia e pela tecnologia, né? Bom, mas nesse sentido, o que os exercícios físicos têm a ver com isso? Né? Será que o exercício físico faz bem também para melhorar o nosso organismo contra a Covid-19? Né? E claro, sem dúvida nenhuma, praticar exercícios físicos é fundamental. Nós sabemos que o exercício físico, ele ajuda na promoção da saúde, da qualidade de vida, diminui os riscos de doenças crônicas e atua como fator-chave na longevidade. E isso independente da idade e do tipo de exercício que você faz. Desde crianças, quando a gente começa mesmo o gosto pelo exercício, né, até os adultos, idosos, até a reabilitação, o que for preciso. Mas o exercício físico, ele sempre ajuda. E quando a gente fala dos benefícios do exercício físico, a gente não pode deixar de relembrar a importância que tem o exercício físico. Porque o sedentarismo no mundo, ele é hoje um problema muito grande, é um problema de saúde pública. Ele tem avançado no nosso planeta, ele tem matado muito mais pessoas por ano, e o que acontece é que muitas pessoas têm ficado mais sedentárias, né? E isso foi agravado, sem dúvida nenhuma, com a pandemia Covid-19, né? Então, hoje o que a gente tem é que a vida fisicamente ativa é uma medida de enfrentamento ao Covid-19. E mais do que isso, né? Depois dessa pandemia, a gente tem uma nova geração sedentária, que a gente vai ver as questões
as consequências disso tudo, provavelmente a partir desse ano. Né? E aí, os estudos também têm mostrado que com essa pandemia, a importância da rotina de atividade física para crianças tem mostrado que quarentena sim, mas sedentarismo não. E agora, já em 2021, já foram publicados alguns artigos, mas esse em especial, ele é uma narrativa, ele é uma revisão narrativa que fala das recomendações da atividade física para a Covid-19, né, durante essa pandemia de Covid-19. Então, para a gente ver que as coisas estão acontecendo e a importância do exercício físico tem sido cada vez mais valorizada. Bom, mas se a gente falar tanto nisso, né, que tem muitos benefícios, nós já sabemos. Nós já sabemos que o exercício físico traz benefícios cardiológicos, fisiológicos, melhora colesterol, melhora triglicérides, melhora várias questões, melhora a nossa frequência cardíaca, ajuda em muita coisa. Mas aqui a gente vai focar nos benefícios cerebrais e nos benefícios psicológicos do exercício físico. E o que será que a ciência tem nos mostrado nos últimos anos? Bom, alterações cognitivas em idosas decorrentes do exercício físico sistematizado. Aqui um outro estudo vai falar que, será que o exercício pode mudar a forma do seu cérebro, né? E vai falar das diferenças corticais associadas à prática de judô. Aqui a gente vai falar sobre o exercício na proteção da depressão. Esse estudo, muito grande, né? Ele foi feito com um N gigante. Ele vai falar dos benefícios do exercício físico para depressão em adultos. Uma outra questão extremamente importante é que o exercício físico, ele libera um hormônio, né, que é a irisina, que faz com que a perda da memória seja evitada, principalmente a perda da memória na doença de Alzheimer. Então, o exercício físico, ele pode ajudar a reverter ou evitar essa perda da memória. Aqui também, né, a gente vai falar da plasticidade sináptica e das questões da memória no Alzheimer com a questão do exercício físico. Então, vamos lá. De uma maneira geral, claro, né, porque a gente não tem tanto tempo, mas o que será que acontece com as pessoas que praticam exercício físico? E aqui eu vou falar de 2 pontos, os benefícios cerebrais e os benefícios psicológicos. Tudo que eu falar aqui, claro que não é fazer uma vez o exercício físico. Nós precisamos, claro, de uma constância. E a gente sabe que não é tão fácil. Por que todo mundo, sabendo de todos os benefícios, não pratica exercício físico de maneira contínua? Aonde está a aderência a esse exercício físico? A gente vai falar um pouquinho disso. Mas é importante, então, primeiro, a gente lembrar que o exercício físico, ele traz benefícios cerebrais e psicológicos, e que para trazer esses benefícios, eles têm que acontecer sempre de uma maneira contínua na nossa vida, né? Por exemplo, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. É nesse sentido que a gente vai falar. Bom, seria muito fácil se a gente tivesse um comprimidinho que dentro dele tivesse algo para melhorar o potencial do nosso cérebro. É o que a gente quer, né? A gente sempre fala que a gente não usa o potencial do nosso cérebro todo, a gente tem um monte de coisas que falam isso, e aí seria muito fácil se a gente tivesse esse comprimidinho. A gente não tem, mas a gente tem o exercício físico. O exercício físico é mais ou menos como se fosse um comprimidinho. Olha que interessante. Um dos primeiros benefícios cerebrais do exercício físico é com relação ao neurônio. O neurônio, né, a nossa célula cerebral, quando ela é impactada pelo exercício físico, ela sofre uma descarga, o exercício físico libera o BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse é um hormônio liberado durante o exercício físico, que faz com que o neurônio ele fique mais forte. Ele tem a potencialidade para fazer mais sinapses, e olha que interessante. Aquela questão lá que a gente falou da perda de memória, além do BDNF, tem também a irisina, e faz com que, além do neurônio ficar mais forte, ele faz mais sinapses. Olha que interessante. Então, quando a gente tem um neurônio que não faz muita atividade física, e quando a gente tem um neurônio que faz atividade física, sem dúvida nenhuma, é claro que é uma brincadeira, mas é importante a gente entender que o neurônio fica melhor.
Então, o nosso cérebro já começa a ter ganhos muito significativos com a prática do exercício físico. Uma outra questão muito importante é que quando a gente pratica exercício físico, ele atenua os fatores de risco. Então, obesidade, hipertensão, então todas aquelas questões que são causadas pelo sedentarismo, quando você melhora isso, melhora obesidade, hipertensão, colesterol, e isso faz com que o nosso cérebro, claro, ele trabalhe de maneira muito mais efetiva. Um outro ponto importante, como eu falei, como os neurônios, eles ficam melhores, né, a partir do exercício físico, é muito importante a gente lembrar que esse ambiente fica melhor. Por quê? Porque as modificações no ambiente celular no cérebro são propiciadas também pelo exercício físico. E uma outra questão extremamente importante é que a prática de exercícios físicos estimula o nosso sistema de recompensa cerebral. O que é esse sistema? O sistema de recompensa cerebral, ele acontece lá no núcleo accumbens e ele é responsável pela sensação de prazer, que é a base para o nosso bem-estar. O que faz? Quando a gente tem comportamentos bem-sucedidos, quando a gente tem comportamentos que a gente gosta e que a gente tem um efeito gostoso nisso, a gente se sente satisfeito, a gente tem prazer nessa prática. Então, quando eu faço exercício, por exemplo, 3 vezes na semana, eu começo a sentir os efeitos positivos disso. Quando eu começo a sentir esses efeitos, eu aprendo que isso começa a fazer parte da minha rotina e eu já tenho na minha memória essas questões extremamente já colocadas. Muito interessante que quando isso acontece de uma maneira contínua durante algum tempo, o que faz? Quando eu faço exercício, ele libera, a prática desse exercício libera vários neurotransmissores, entre eles a dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela nossa motivação, prazer, satisfação. Quando eu consigo colocar o exercício físico como companheiro diário, né, como hábito de vida, eu consigo fazer com que essa descarga de dopamina, ela seja liberada antes da execução da ação. Então, quando eu estou me preparando para a prática, eu já tenho essa liberação de dopamina, o que faz com que eu tenha uma motivação prévia, essa ativação prévia, esse motivo para a ação, já começa a ficar gostoso. Então, o sistema de recompensa cerebral, ele é estimulado pelo exercício físico. Então, a partir do momento que o exercício físico começa a fazer parte do meu dia a dia, eu consigo, quando eu estou me preparando, me planejando para isso, eu já me sinto motivado, eu já tenho essa satisfação. Então, olha que interessante. Fica muito mais fácil daí a nossa prática. E claro, né, outros benefícios. Melhora a atenção e memória, melhora o nosso tempo de reação, a nossa rapidez como resposta aos estímulos, consegue prevenir o acidente vascular cerebral, reduz o risco de demência, produz a dopamina, né, de uma maneira muito tranquila, muito gostosa e até previamente, e promove a neuroplasticidade. Então, esses são alguns benefícios cerebrais que são fundamentais para a gente falar um pouquinho. E aí, a gente entra nos benefícios psicológicos. Mesmo agora, que a gente está sempre de maneira remota, as relações sociais são muito influenciadas e potencializadas com a prática do exercício físico. Mesmo de maneira remota, a gente teve que mudar, né, a nossa maneira de demonstrar e de receber afeto, mas quando a gente faz uma aula online, quando a gente tem personal, quando a gente faz uma aula com amigos, é gostoso, porque essas relações sociais, elas são fortalecidas. A prática do exercício físico também libera neurotransmissores importantes, que fazem com que a gente se sinta muito bem, então melhora a autoestima e a autoconfiança, diminui os sintomas depressivos, os sintomas de ansiedade, os sintomas de estresse. Lembrando, né, só para um parênteses aqui, né, quem tem muito sintoma depressivo está vivendo, é um excesso de passado. Quem tem muito sintoma de ansiedade é um excesso de futuro. E quem tem muito sintoma de estresse é um excesso de presente. É uma brincadeira, mas é exatamente assim. Então, se a gente conseguir se focar naquele instante e ver cada detalhe, se importar com cada momento, com cada coisa importante que a gente está fazendo, fica muito mais fácil, né? O exercício físico também melhora a nossa imagem corporal, melhora a nossa autonomia,
e, sem dúvida nenhuma, melhora a saúde mental. Bom, como eu falei do remedinho para o cérebro, né, seria muito mais fácil, né? Eu tomar um remedinho e falar, é como se você tivesse corrido 10 quilômetros, é como se você tivesse nadado 3.000 metros, é como se você tivesse feito 1 hora de musculação. Mas nós não temos isso. O que nós temos, por exemplo, para depressão e ansiedade é a psicoterapia e muitas vezes a medicação. O que tem acontecido agora, e que os estudos têm mostrado, já faz algum tempo, é que o exercício físico, ele é considerado uma estratégia não farmacológica, complementar à psicoterapia ou à medicação, que pode, sim, estar associada à redução dos sintomas de ansiedade e depressão. Então, o que a gente tem é que alguns médicos, principalmente neurologistas, psiquiatras, ginecologistas, eles têm também receitado, né, não só a medicação, não só a psicoterapia, mas também a prática de exercícios físicos. Por quê? Porque hoje os estudos já mostram que a prática regular é um fator de proteção para ansiedade e depressão. E pode, inclusive, diminuir em até 45% o início dos sintomas. Fora isso, quando a gente fala, né, de um bem-estar gostoso com a prática de exercícios físicos, é porque o exercício físico ele promove o aumento no fluxo sanguíneo cerebral, as mudanças nos neurotransmissores, como a gente falou, as mudanças estruturais no cérebro. Então, nosso cérebro ele fica muito mais equilibrado, né, muito mais eficiente. Aumenta o consumo máximo de oxigênio e a liberação de oxigênio para os tecidos cerebrais. Reduz a tensão muscular. A gente, quando está fazendo exercício, a gente esquece dos problemas cotidianos, tem uma sensação aumentada de controle, de competência, de autoeficácia. As interações sociais são positivas e a gente tem a melhora de como a gente se percebe e do quanto a gente gosta da gente mesmo. Então, como a gente viu, o exercício físico promove melhoras significativas em vários níveis, né? E aí, ainda mais com essa pandemia, que a gente continua vivendo, que a gente está começando a voltar para esse novo normal, é importante que a gente coloque o exercício físico como nosso companheiro diário. É importante também a gente lembrar que os fatores ambientais e pessoais influenciam a nossa prática. Nesse sentido, as pessoas precisam encontrar prazer na prática. Não adianta fazer porque alguém está mandando. Nós precisamos encontrar o nosso ideal. E nesse sentido, professores, amigos, família, ambiente, tudo que a gente tiver de estímulos externos, ajuda sim. Porque isso pode ser um primeiro incentivo para que a gente comece a descobrir realmente qual é o nosso exercício físico ideal. Aonde que eu vou me encontrar? Aonde que eu vou conseguir essa motivação para que daí eu tenha disciplina para fazer esse exercício físico. Então, é muito importante que a gente comece a entender, a começar não estou gostando, parte para outro, vamos tentar, coloca metas para você mesmo. Mas é fundamental que a gente incorpore o exercício físico como uma das prioridades na nossa semana, no nosso dia a dia. Até porque, como dizia Michael Jordan, algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que aconteça, e outras fazem acontecer. No que diz respeito ao exercício físico, você é qual dessas pessoas? Eu espero que a gente faça acontecer sempre, porque depende muito de nós mesmos. E aqui, eu agradeço imensamente a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas, para dúvidas, para o que vocês quiserem. Muito obrigada.